Boa noite. Eu sou Hilton Souza e eu estou aqui no canal do Espaço Espírita Teresa d'Ávila para falar um pouquinho sobre fé. Quando nós pensamos em fé, nós normalmente associamos com a crença de que aquilo que eu desejo vai acontecer ou vai dar certo. Então, se eu desejo um emprego, eu vou conseguir. Se eu desejo uma cura, eu vou obter. E isso é ter fé. Mas nós vamos ampliar um pouquinho o olhar sobre isso, sobre a fé. A gente pode, talvez, começar aqui, vou começar um pouco provocando, entender fé não como a crença naquilo que eu desejo vai dar certo, mas como a crença de que o melhor para mim e para o meu próximo virá. Certamente virá. Então, quando eu penso que o melhor para mim e o melhor para o meu próximo virá, eu não estou pensando aqui necessariamente que aquilo que eu desejo, aquilo que eu espero que venha acontecer, vai acontecer. Mas aqui é a crença de que não importa o que venha a se desenvolver na minha vida, não importa a sucessão de fatos ou de acontecimentos que venham a existir, certamente tudo isso é para o meu melhor e também para o melhor do meu próximo, né? Portanto, eu retiro o meu olhar daquilo que é tão, talvez, egocentrado, né? Talvez limitado por esse desejo egoístico, e eu amplio isso para uma capacidade na qual eu me desapego de mim, mas eu demonstro ter uma crença inabalável na providência divina. Eu tenho, então, uma crença nessa providência que vai colocar em meu caminho não aquilo que eu acho que é o melhor, mas aquilo que verdadeiramente é melhor. E, portanto, a confiança nessa providência, a fé nessa providência de que ela vai trazer aquilo que é melhor, não importa o tempo que leve, porque o tempo das coisas, o tempo dos acontecimentos, não é o tempo daquilo que eu desejo, mas daquilo que pode ser, como pode ser. Então, se eu tenho essa crença na providência divina e de que ela me traz só o que é de melhor, por mais amargo que talvez seja o momento atual, seja a situação atual, eu vou ter a crença de que amanhã virá o melhor. E dessa forma, essa crença vai se tornando inabalável, porque vai retirando dela todas as incertezas, todas as inseguranças, as hesitações que vão povoando o nosso coração e que, portanto, vão minando essa capacidade de fé, né? Portanto, fé vai acabar sendo um exercício, né, em que eu não tenho como lhe incutir uma fé, mas que você, frente às suas experiências e frente também a um exercício, uma prática, vai desenvolvendo essa crença, porque vai constatando ao mesmo tempo, né, quando a gente sabe olhar para um outro prisma que não apenas do aspecto material, né, da relação com os objetos e com a materialidade das coisas, mas quando a gente vai olhando por um prisma mais espiritualizado, mais amoroso, né, mais caridoso. Então, essa fé construída numa fé inabalável, ela vai requerer que essas hesitações, essas dúvidas, essas inseguranças que nos povoam, que elas sejam dirimidas. Por quê? Porque, do contrário,
a gente é óbvio assim mesmo. Do contrário, a gente não tem fé. Mas não é só porque eu estou dizendo aqui, do contrário, a gente não tem fé. Como é que eu vou dizer, como é que eu vou professar que eu acredito que aquilo que vai vir é para o meu melhor, se dentro de mim eu duvido? Se dentro de mim eu fico achando que não, né? E ao mesmo tempo, esses, aí eu vou me lembrando que esses são os inimigos que, de certa forma, nós precisamos combater com essa fé inabalável, porque a gente fala que, pode pensar que, se eu tenho dúvida, um irmãozinho com intenções mais negativas pode chegar e tentar me influenciar para me deixar mais inseguro, né, mais duvidoso, e aí ser a minha derrocada. Mas veja, esse irmãozinho, né, que a gente está dizendo, o obsessor, ele está agindo em cima de algo que já existe em mim. Então, o inimigo número um, ou seja, aquilo que a gente precisa realmente combater, não é o obsessor ou aquele irmão que tem intenções menos dignas para comigo e para com diversas outras pessoas, mas exatamente aquilo que eu cultivo em mim, porque aquilo que eu cultivo em mim é que vai dar margem ou não para que esses irmãozinhos, para que esses seres possam atuar, né? Então, e a crença na providência divina, de que ela traz tudo exatamente no seu devido lugar, da forma que precisa ser, mesmo que eu não reconheça, mesmo que eu não consiga abraçar todo esse conceito, né, abraçar todos os fatores que interferem, né, para que as coisas sejam como estão acontecendo, mas eu sei que o que virá, virá para melhor. Pegando um pouco do paralelo, fazendo um paralelo, uma correlação com esse período de pandemia, se a gente observar, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós entrávamos num processo de pandemia em que muitos de nós se desesperaram, muitos de nós tinham medo do que iria ser, como iria ser, e não existiria uma cura, quem tiraria a loteria de estar indo para um hospital. E passado um ano, hoje a gente já tem as vacinas desenvolvidas e que já começaram a ser aplicadas nas pessoas e que nos dá, portanto, uma nova perspectiva, né? Lembrando que as vacinas foram desenvolvidas cientificamente da forma que elas puderam ser desenvolvidas, porque muitos testes, né, os testes foram acelerados, encurtados, os processos habituais para se aprovar uma vacina tiveram que ser revistos de maneira que pudesse proporcionar uma solução mais rápida, mas nesse momento o melhor que nós dispomos é isso, e que nos dá uma perspectiva de uma luz mais à frente. E por que eu estou trazendo tudo isso de pandemia? Porque eu acho que é um exemplo mais concreto dessa crença de que tudo que vai vir para um melhor. Daquela fala que a gente sempre escuta de que após toda noite sempre vem um dia. Após toda noite o sol sempre nasce. Então, as vacinas vão continuar a ser aperfeiçoadas e, obviamente, vão ter uma eficácia melhor futuramente, enfim, vão resolver uma gama maior de cepas, vamos dizer assim. Mas, no momento, esse é o melhor que nós dispomos. E, certamente, lá para frente, virá algo melhor também. Então, isso pode ajudar a dirimir essa crença pessimista de que nada vai dar certo, essa incerteza de que
meu Deus, né? Essa forma talvez obscurecida de enxergar o futuro e de que tudo vai ser ruim, que nada vai prestar, né? Mas assim, as coisas precisam sempre mudar. As coisas sempre mudam, né? Deus não muda, mas a alma é permanente, mas a alma ela se transforma, e, portanto, muda, né? Então, tudo muda. São mudanças que acontecem. Mas a diferença está no que a gente faz, como a gente observa a significação que a gente dá para essas mudanças, né? E como a gente lida com essas mudanças. Eu posso lidar achando que aquilo vai me fazer mal e me desestabilizar, retirar de mim a minha paz. Eu posso olhar para essas mudanças como algo natural e que precisa acontecer e ser grato por isso. E aqui a gente pode falar que uma visão negativa, muito negativa do futuro, né, ou do presente e do futuro, o que isso quer dizer? O que isso pode significar? Quando nós vemos o futuro como algo negativo, é porque nós não conseguimos vislumbrar uma luz no fim do túnel, né? Nós não conseguimos vislumbrar um futuro, seja a curto prazo ou a longo prazo, uma melhora, uma transformação para algo melhor. Então, se eu não consigo ver isso lá, por que é que eu vou ter essa esperança? E aí a gente entra num fator talvez muito determinista e muito catastrófico de que se não existe esperança de que as coisas se modifiquem, que as coisas se transformem, que a vida se transforme ou a vida ao meu redor se transforme, e mesmo que a passos lentos, por que é que eu vou agir com esperança? Por que é que eu vou ter a crença de que o sol vai nascer, né, amanhã? Porque eu não consigo vislumbrar. E é essa a visão que me guia e, portanto, é em cima disso que eu vou atuar. E falando em atuar, é importante que nós também percebamos que a fé, embora ela não tenha como ser prescrita, ou seja, não tenha como fazer com que você adquira fé, eu não tenho nem como fazer para você acreditar nisso que eu estou dizendo, então, que é outro aspecto que da fé, né? Porque ela também precisa ser reflexionada, ela não pode ser uma fé cega, porque senão ela vai demonstrando aí que ela não tem bases sólidas, ela não tem uma capacidade de ponderar as coisas de forma equilibrada, né, nas suas proporções, sem exageros, mas sem diminuições excessivas, simplistas, e que, portanto, incapaz de filtrar aquilo que chega e de triar no sentido de que o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Portanto, se ela é cega, ela acaba sendo construída em cima da areia e, portanto, sua fundação, sua solidez vai desaparecer. Então, a fé precisa ser construída em base sólida, em fundação sólida, que permita que essa obra seja construída. E a fé, ela se constrói em obras, porque fé sem obras é fé morta. Então, se eu quero fazer com que você, talvez, possa um pouco acreditar nessa confiança da providência divina e de ter fé, de ter esperança, é através daquilo que eu faço, é através das minhas ações.
com os meus exemplos de fé, que posso um dia, quem sabe, tocar o seu coração e você pensar, poxa, alguma coisa ali me faz sentir como verdadeiro, me faz acreditar naquilo como certo. E essas obras conectadas com o amor divino, ou obras conectadas com a intenção de fazer o bem ou de serviço, elas são construídas em terreno firme e, portanto, assim como a fé, mesmo postas a questionamentos, a razão, a reflexão, essa fé se mantém ali, essa obra se mantém viva. Então, é importante que nós sejamos fé em obra, assim como nós precisamos também ser amor em ação, ou em outras palavras, caridade. Caridade para conosco, caridade para com os outros, que não faz mal a ninguém, né? Até porque todos nós estamos aqui em processo de transformação, né? Transformação essa que vai compor um quadro de evolução em que todos nós estamos incluídos, nós encarnados e desencarnados, e que nós temos um objetivo a atingir, uma meta a se chegar. E aqui a gente pode entender também fé como a possibilidade de chegar a um determinado fim, a um objetivo, porque a fé tem esse poder de nos fazer, de nos inspirar e de nos fazer, de aspirar a novos horizontes, a horizontes mais amplos e melhores. Bom, espero que tenha contribuído com alguma coisa. Fica aí uma reflexão. Um abraço e muita paz.